No coração sombrio da Guerra Fria, um período marcado pela paranoia, desconfiança e uma corrida armamentista silenciosa, nasceu um dos projetos mais sinistros e controversos da história da inteligência americana, o Projeto MKUltra. Lançado oficialmente pela Agência Central de Inteligência, CIA, em 1953, o MKUltra representou uma busca desesperada e antiética por métodos de controle mental. Motivada pelo medo de que adversários como a União Soviética e a China já possuíssem tais capacidades e as estivessem utilizando contra prisioneiros de guerra americanos, como evidenciado por alguns relatos perturbadores de soldados que retornaram da Guerra da Coreia, defendendo ideologias inimigas. A CIA, recém-formada e ansiosa por estabelecer sua supremacia no campo da espionagem e contra-espionagem, via no controle da mente humana a arma definitiva, uma ferramenta capaz de extrair informações, manipular vontades e até mesmo programar assassinos. Sob a direção de figuras como Sidney Gottlieb, um químico que ficaria conhecido como Bruxo Negro da agência, o MKUltra recebeu um orçamento significativo e carta branca para explorar os limites mais obscuros da psique humana, muitas vezes ultrapassando qualquer barreira ética ou legal. O projeto se desdobrou em uma miríade de subprojetos clandestinos, operando sob o véu do sigilo absoluto, utilizando instituições de fachada como hospitais, universidades e prisões, como campos de experimentação. A premissa era assustadora: investigar os efeitos de drogas psicodélicas como o LSD e a psilocibina, hipnose, privação sensorial, isolamento, abuso verbal e sexual, e diversas formas de tortura psicológica e física, na esperança de encontrar a chave para desmantelar e reconstruir a mente humana à vontade. O contexto era de uma tensão geopolítica extrema, onde qualquer vantagem, por mais hedionda que fosse sua origem, parecia justificável aos olhos de alguns setores do poder americano, lançando as bases para 2 décadas de experimentos secretos que deixariam cicatrizes profundas e um legado de desconfiança e horror. A situação atual dos experimentos sob o MKUltra era de uma clandestinidade quase total, com operações espalhadas por diversas frentes. Uma das mais infames foi a Operação Midnight Climax, onde a CIA estabeleceu bordéis secretos em cidades como Nova York e São Francisco. Nesses locais, prostitutas contratadas pela agência atraíam homens desavisados, que eram então secretamente drogados com LSD. Agentes da CIA observavam os efeitos da droga através de espelhos falsos, coletando dados sobre o comportamento humano sob influência de psicoativos, numa violação flagrante da privacidade e da ética. Mas a crueldade não se limitava a esses ambientes sórdidos. Dentro de instituições aparentemente respeitáveis, como o Allen Memorial Institute em Montreal, no Canadá, um proeminente psiquiatra, financiado secretamente pela CIA através de uma organização de fachada, conduzia experimentos ainda mais aterradores. Pacientes que buscavam tratamento para problemas relativamente comuns, como ansiedade ou depressão, eram submetidos, sem seu conhecimento ou consentimento, a um regime brutal que visava apagar suas personalidades e memórias, um processo chamado de despadronização. Isso envolvia a administração de coquetéis de drogas paralisantes, comas induzidos quimicamente que podiam durar semanas ou meses, e sessões de terapia eletroconvulsiva, TEC, aplicadas com voltagens de 30 a 40 vezes superiores às recomendadas. O objetivo era reduzir o indivíduo a um estado quase vegetativo,
e uma lousa em branco sobre a qual o psiquiatra acreditava poder reescrever a personalidade. Após a despadronização, iniciava-se a fase de condução psíquica. Os pacientes ainda em estado vulnerável ou drogados eram forçados a ouvir repetidamente, por horas a fio, dia após dia, mensagens gravadas, muitas vezes negativas, ou com comandos específicos através de fones de ouvido ou alto-falantes escondidos sob seus travesseiros. A privação sensorial extrema também era uma ferramenta comum, confinando indivíduos em tanques de isolamento ou quartos escuros e à prova de som por longos períodos, buscando quebrar sua resistência psicológica e torná-los mais suscetíveis à manipulação. Essas práticas desumanas eram realizadas em nome de uma suposta segurança nacional, mas na realidade representavam um abuso sistemático de poder contra cidadãos vulneráveis, incluindo pacientes psiquiátricos, prisioneiros e até mesmo voluntários que não tinham ideia da verdadeira natureza ou dos riscos dos experimentos aos quais estavam sendo submetidos. Os impactos do projeto MKUltra foram devastadores e duradouros para suas vítimas involuntárias. Indivíduos que entraram nos experimentos com problemas de saúde mental relativamente menores, ou mesmo sem nenhum problema pré-existente, emergiram com danos psicológicos profundos e, em muitos casos, permanentes. Perda de memória, ansiedade crônica, depressão severa, incapacidade de formar relacionamentos, perda de identidade e até mesmo estados catatônicos ou psicóticos foram alguns dos resultados trágicos. Famílias foram destruídas, vidas foram arruinadas e a confiança nas instituições médicas e governamentais foi severamente abalada para aqueles que tiveram contato, direto ou indireto, com os experimentos. Lou Weinstein, o pai do psiquiatra Harvey Weinstein, é um exemplo pungente. Um homem outrora sociável e vibrante, reduzido a uma sombra de si mesmo após passar pelas mãos do Dr. Cameron no Allen Memorial Institute. Lana Ponting, internada por problemas familiares, saiu como um zumbi, incapaz de reconhecer seus próprios pais. Histórias como essa se multiplicaram, pintando um quadro sombrio do custo humano da busca obsessiva da CIA pelo controle mental. Além das vítimas diretas, houve também o caso trágico de Frank Coulson, um bacteriologista do exército americano que trabalhava com a CIA e foi secretamente dosado com LSD. 9 dias depois, ele caiu para a morte da janela de um hotel em Nova York. Um incidente inicialmente classificado como suicídio, mas que décadas depois levantaria fortes suspeitas de assassinato, ou, no mínimo, de uma negligência criminosa por parte da agência, que o expôs a uma droga potente sem seu consentimento e falhou em prover o suporte adequado após a experiência traumática. O véu de sigilo que encobria o MKUltra começou a se rasgar apenas no início dos anos 1970. Em 1973, em meio ao escândalo de Watergate e a um crescente escrutínio público sobre as atividades das agências de inteligência, o então diretor da CIA, Richard Helms, ordenou a destruição de todos os arquivos relacionados ao MKUltra. Contudo, uma falha burocrática fez com que cerca de 20.000 páginas de documentos financeiros sobrevivessem, escondidas em arquivos de contabilidade. Esses documentos, embora incompletos, foram descobertos em 1975 e se tornaram a base para investigações subsequentes. As medidas tomadas após a descoberta parcial dos documentos do MKUltra foram significativas, embora muitos argumentem que insuficientes para reparar completamente os danos causados. Em 1975, a Comissão Rockefeller, estabelecida pelo presidente Gerald Ford, e o Comitê Church, liderado pelo senador Frank Church,
conduziram investigações aprofundadas sobre as atividades ilegais da CIA e de outras agências de inteligência. As audiências públicas trouxeram à luz muitos dos detalhes sórdidos do MKUltra, chocando a nação e expondo a extensão dos abusos. Testemunhos de vítimas e ex-agentes pintaram um quadro perturbador de experimentação antiética e descontrolada. Como resultado direto dessas investigações, o programa MKUltra foi oficialmente encerrado e novas diretrizes e mecanismos de supervisão foram implementados para tentar prevenir abusos semelhantes no futuro, incluindo a exigência de consentimento informado para qualquer experimentação humana financiada pelo governo. No entanto, a destruição prévia da maioria dos registros significou que a extensão total do programa e o número exato de vítimas provavelmente nunca serão conhecidos. Nos anos seguintes, diversas ações judiciais foram movidas por sobreviventes e famílias das vítimas contra a CIA e o governo canadense, no caso dos experimentos no Allen Memorial Institute. Alguns processos resultaram em acordos financeiros e pedidos formais de desculpas, mas para muitas vítimas, a compensação foi considerada inadequada diante da magnitude do sofrimento infligido e das vidas permanentemente alteradas. A batalha por reconhecimento e justiça continua para muitos até hoje, dificultada pela falta de documentação completa e pela relutância histórica das agências em assumir total responsabilidade. As perspectivas futuras em relação ao legado do MKUltra são complexas e multifacetadas. O projeto permanece como uma mancha indelével na história da inteligência americana, um lembrete sombrio dos perigos do poder não controlado e da facilidade com que a justificativa da segurança nacional pode ser usada para encobrir violações graves dos direitos humanos. A desconfiança pública em relação às agências governamentais, particularmente a CIA, foi profundamente semeada e persiste até hoje, alimentando inúmeras teorias da conspiração, algumas mais plausíveis que outras, sobre programas secretos de controle mental que poderiam ainda estar em andamento. O MKUltra tornou-se um elemento recorrente na cultura popular, aparecendo em filmes, séries de televisão e livros, muitas vezes retratado de forma sensacionalista, mas também servindo como um veículo para explorar temas de paranoia governamental, ética científica e a fragilidade da mente humana. Academicamente, o estudo do MKUltra continua a oferecer lições cruciais sobre ética em pesquisa, a importância da supervisão independente e os limites morais que nunca devem ser cruzados, mesmo em nome da ciência ou da segurança. Embora os métodos específicos usados no MKUltra possam parecer datados na era da neurociência avançada e da inteligência artificial, a questão fundamental sobre a possibilidade e a ética do controle mental permanece relevante. O legado mais duradouro do MKUltra talvez seja a vigilância constante necessária para garantir que tais abusos de poder, escondidos sob o manto do sigilo, nunca mais se repitam, e a compreensão de que a busca pelo conhecimento e pela segurança nunca pode justificar a desumanização e o sofrimento infligido a indivíduos inocentes. Chegamos ao fim, mas nossa conversa continua. Inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like para que esse conteúdo possa alcançar cada vez mais pessoas. Cada um faz mesmo a diferença. Comente quais os temas você gostaria de ver nos próximos vídeos. Até a próxima!